Olá! No especial Casa.com de hoje, vamos dar continuidade a uma matéria que a gente começou semana passada, mostrando uma casa super bacana aqui em Maringá. Hoje quem conversa com a gente a respeito do projeto de interior dessa casa é Laiane Nunes, arquiteta, e que fez todo o projeto de integração do arquitetônico com o interior e vai contar pra gente alguns detalhes disso. Oi, Laiane, tudo jóia? Vamos contar pro pessoal de casa algumas coisas que a gente conversava aqui, né, algumas características muito bacanas dessa obra. Da residência. Boa tarde, boa noite a todos. Nessa residência, como o Antônio Miranda comentou na semana anterior, a gente queria priorizar a parte de integração desses espaços, que era um dos quesitos que a proprietária nos pediu. Então, eram ambientes bem integrados, bem luminosos. Então, o arquitetônico buscou toda essa luminosidade e a parte de interiores vem para valorizar toda essa preocupação, né, que a arquitetura teve em atender aos clientes. Então, como a gente pode ver aqui, a gente trabalhou com ambientes claros e, ao mesmo tempo, a gente procurou trabalhar com alguns pontos de madeira, cores, quadros, tudo isso para trazer esse aconchego para quando vem essa recepção de pessoas. Então a gente trabalha piso frio, mas ao mesmo tempo a quebrar essa coisa do piso frio. Vem a madeira, que traz um pouco desse aconchego para o espaço. Inclusive, essa é uma coisa que até eu observei para você, né? A gente tem realmente essa sensação, não é uma coisa que ela é toda em piso frio, que é super prático, né? Mas ela é uma casa que ela acolhe, ela é gostosa, porque dependendo da forma que você trabalha, a decoração, os elementos, né, fica uma coisa dura, e aqui não. Isso, então a nossa preocupação foi sempre isso. Então, para isso, e como os clientes gostam bastante, a gente utilizou muita madeira. Então, a madeira trouxe esse calor para os espaços. Então, com isso, a gente buscou valorizar o mobiliário, trazendo essas partes da madeira, trazendo revestimentos mais claros, buscando tudo isso, essa integração. Então, a gente tem cores claras e a madeira que vem quebrando tudo isso. Da disposição do mobiliário, como a gente tem um espaço amplo e integrado, eu e o Miranda, a gente tentou ao mesmo tempo priorizar isso, mas dividindo esses espaços com o mobiliário. Então, visualmente, a gente tem espaços setorizados, mas ao mesmo tempo a gente tem toda essa integração da área. Então, a gente prioriza toda essa vista externa com essa parte da integração, dessa disposição do mobiliário. Me conta como é que é isso, você estava me falando de cenários, é um conceito bacana assim, que você colocou. Fala um pouquinho, pessoal de casa. Dentro da arquitetura de interiores, a gente busca trabalhar cenas. Então, quando eu entro na residência, eu ganho uma cena. Quando eu passo de um cômodo para o outro, qual é a outra cena que vem, qual que é a outra surpresa, né? Qual que é o outro ó do meu espaço, qual que é o ponto focal. Então, tudo isso a gente tenta trabalhar. Então, a gente busca trabalhar essas cenas. Então, quando a gente entra na residência, desce as escadas, que a gente busca uma área de lazer legal, né, que a gente prioriza esse espaço, essa vista, essa integração do meio interno com o externo, como que essa cena acontece, né? Como que a arquitetura de interiores vai priorizar isso. Então, quando a gente entra nessa residência, a gente tem um quadro, tem um jogo de peças. Quando a gente desce as escadas, a gente vai ter esses outros quadros. Aí a gente vai buscando um pouquinho mais de cor para trazer toda essa alegria, né, para o espaço. Porque, como os proprietários nos pediram, eles têm uma família grande. Então, família grande reunida é sempre muito alegre. Se a gente ficar muito no beijinho, no branco, então isso começa a também faltar um pouco do calor, né? Então a gente tenta trazer essas peças com um pouco mais de cor, é claro, priorizando a personalidade de cada família, né? Então, as obras, as peças, tudo isso, o cliente que tem que gostar. Então a gente monta essas cenas e prioriza esses espaços. Então aqui a gente tem uma outra cena, a gente desce as escadas, vira para esse lado que a gente tem uma outra cena montada. Então são esses ângulos, né, de conversa e de integração de toda a residência que a gente busca priorizar. Rapidamente a gente estava conversando a respeito da área íntima e você me disse que uma das solicitações proprietárias, até o Miranda comentou comigo anteriormente também, é que a área íntima, os quartos fossem funcionais.
Só? Se fossem pequenos e funcionais. Exatamente. Então o mobiliário também veio trazendo isso. São quartos claros, janelas muito grandes, que o arquitetônico priorizou atendendo aos clientes. Então a arquitetura de interiores veio priorizando isso também. Então valorizando essas aberturas, selecionando o mobiliário que a gente vai colocar, posicionamento de espelhos que vão ampliar esses espaços, cores, né? Também a gente busca muita madeira nos quartos. A mesmo resgate que a gente tem dessa área social, né, a gente leva para a área íntima, que é o que a gente denomina, né, os quartos como área íntima da residência, e algumas peças e quadros que daí vão trazer essa personalidade do proprietário. Uma coisa que a gente comentou e que eu acho legal a gente trazer, que é um processo de consciência realmente, para quem está começando a construir, já pensar nisso, para quem está no meio da obra, dá tempo de repente de mexer ainda, que é a captação da chuva. Isso. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Aqui a gente priorizou a captação da água pluvial, essa água abastece os jardins, essa água dos telhados, tem um reservatório e vai abastecer toda a área de jardins. E é claro que pensando nessa coisa da sustentabilidade, né, da captação da água da chuva, de valorizar a iluminação natural, e foi, quando eu comentei das cores claras e tudo isso, vai priorizando ainda mais essa luminosidade. Então a gente tem setores, então quando a gente está aqui fazendo um churrasco com a família nessa área de lazer, os quadros estão numa área, os quartos estão numa área setorizada, então o barulho não chega até lá, a pessoa pode dormir, enquanto os filhos estão reunidos com os amigos. Então tudo isso a gente prioriza, né, dentro da arquitetura. Foi o trabalho que o Antônio e o Cássio tiveram e o que eu ajudei eles a complementar agora. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho do escritório. Obrigada. Tá? Primeira entrevista de muitas? Com certeza. Então, tá bom. Gente, é isso. Se vocês quiserem ver e rever essa matéria e outras do programa Casa.com, é só acessar www.portalcliquecasa.com. O especial Casa.com fica por aqui.